Domitila de Castro Canto Melo, mais conhecida como Marquesa de Santos, nasceu em 1797 na cidade de São Paulo. Filha do militar João de Castro Canto Melo e escolástica Bonifácio. Por pai, descendia da nobreza lusitana, pela mãe, das primeiras famílias paulistanas. Domitila se casou aos 15 anos com Felício de Mendonça, que veio de família mineira, dona de lavras de ouro. O casamento gerou 3 filhos, Francisca, Felício e João. Após o casamento, Felício de Mendonça mostrou-se ser um homem muito violento. Bebia muito, perdia o dinheiro em jogos de azar e maltratava sua esposa Domitila, com seus 3 filhos, para São Paulo. Felício, depois de um tempo, conseguiu a sua transferência para São Paulo, a fim de se reconciliar com Domitila e reatar o casamento, mas nada mudou. Felício tentou vender as terras que ele e sua esposa haviam herdado com a morte da mãe. Falsificou a assinatura de Domitila em um contrato e depois tentou até assassiná-la. Ele armou uma emboscada próxima à bica de Santa Luzia, onde a esfaqueou. Assim, eles se divorciaram. O então príncipe regente Dom Pedro I chegou a São Paulo em 1822, onde conheceu Domitila pelo irmão dela. O príncipe era casado desde 1817 com a arquiduquesa Leopoldina. O relacionamento de Dom Pedro e Domitila teve início em 1822 e durou 7 anos, que podem ser acompanhados nas mais de 200 cartas trocadas entre eles. Domitila e família mudaram-se para a corte em 1823, onde Domitila ganhou 3 títulos de nobreza: Dama Camarista, Viscondessa de Santos e, por fim, Marquesa de Santos. No relacionamento de Dom Pedro e Domitila, eles tiveram 5 filhos. Com a morte da imperatriz Leopoldina, Domitila foi banida grávida da corte, tendo que voltar para São Paulo, onde se casou com o então presidente da província, Tobias de Aguiar. Diferente dos costumes da época, a marquesa exigiu que o casamento fosse feito com separação de bens. Assim, ela continuaria gerindo sua própria fortuna, mantendo-se financeiramente independente. Ela e Tobias ficaram juntos por 24 anos, até a morte dele em 1857, e eles tiveram 6 filhos. Sempre lembrada por seu caso amoroso com Dom Pedro I, é esquecida quanto ao seu envolvimento em questões sociais e políticas em São Paulo. Vamos agora com Breno Marquês saber um pouco mais sobre essa história. O pavimento superior, tal qual eu estou agora, foram preservadas as paredes desde o século XVIII, que eram compostas por pau a pique e taipas de pilão. Mantém-se também os forros apinelados, pinturas murais e artísticas, pisos assoalhados e entre outros. A Marquesa de Santos dedicou os 10 anos que lhe restavam de vida às obras de caridade. Também se notabilizou por defender as ideias liberais e participar das campanhas eleitorais de São Paulo. No trecho, de diversas paredes foram deixadas aparente a fim de informar sobre as técnicas novas e antigas encontradas aqui, tal como a taipa de pilão e o pau a pique, que eu já havia dito, e a taipa francesa e a alvenaria de tijolos. Em relação à fachada, optou-se por conservar a sua feição neoclássica, já incorporada à paisagem do centro de São Paulo. Em seus salões, declamou o estudante e poeta Álvares de Azevedo e tocou, entre outros, o pianista Emílio do Lago. Sob os tetos do Palacete do Carmo e as vistas da respeitável matrona, centenas de casamentos entre moças paulistas e futuros bacharéis foram arranjados. Agora irei abordar sobre o Beco do Pinto, também conhecido como Beco do Colégio. Atualmente, entre o solar da Marquesa e a casa número 1, o nome do beco é conhecido como proprietário da casa, Brigadeiro Pinto de Moraes Leme. Ele tinha desavenças com os vizinhos. Em 1821, decidiu fechar o beco. Graças à Marquesa de Santos, a Faculdade de Direito foi implantada em São Paulo, que era apenas considerada uma parada para os tropeiros que aqui passavam para continuar sua jornada pelo Brasil. São Paulo se tornou um grande polo de estudantes de todo o país que vieram estudar nessa faculdade. A faculdade não teria existido se a Marquesa de Santos, então amante de Dom Pedro I, não tivesse pedido para ele a criar, pois ela e a Faculdade de Recife eram uma das únicas escolas de nível superior do Brasil. A Marquesa de Santos também acolheu os estudantes que nessa faculdade estudavam,
Ela os alimentava e também ela cuidava deles quando eles ficavam doentes. O ilustre escritor Álvares de Azevedo, que frequentou a escola, era filho da amiga de infância da Marquesa de Santos. Ele frequentava vários saraus, festas e jantares na casa da Marquesa, e eles eram bem próximos. Também, 3 filhos da Marquesa de Santos se formaram nessa faculdade, junto com Álvares de Azevedo. Domitila também doou dinheiro para a construção da capela do cemitério da Consolação e também doou dinheiro para a construção da casa do dispensário médico. O túmulo de Domitila recebe sempre flores frescas de pessoas que ainda consideram ela uma santa popular. Entre as lendas que existem sobre a Marquesa, uma delas é que ela protege as prostitutas da cidade. E após ter tido um bom casamento e arrumado sua vida após o relacionamento com Dom Pedro I, ela serviu de influência às moças que querem se casar com um bom partido. Cerca de 300 prostitutas que vivem em torno à Estação da Luz, sendo elas 16,6 menores de idade, são elas que trazem as flores ao túmulo de Domitila. Devido à esterocoliite aguda que teve, a Marquesa de Santos faleceu às 4h30 em seu solar no dia 3 de novembro de 1867, às vésperas de completar 70 anos. O total de bens inventariados doados pela Marquesa de Santos chegou a cerca de 120 milhões de reais.